Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu venho atender o pedido de uma querida aqui que nos acompanha no canal, que é a Luciana. Ela pediu que eu reproduzisse esta flor no square. E esta flor, gente, ela já temos aqui no nosso canal, bem semelhante, tá? A que temos aqui no canal, ela é maior, as pétalas mais compridas, mas o processo é o mesmo. E a gente utilizou em um jogo de banheiro. Vou deixar a fotinha aqui pra vocês, tá? Então, a Luciana me procurou, que ela falou, Van, eu quero essa flor, porém eu quero no square. E eu tava olhando lá na internet, eu achei uma flor estrangeira, que por sinal é exatamente igual a que nós já temos aqui no jogo de banheiro, porém a quantidade de correntinhas aqui é menor. E uma das coisas super interessantes dessa flor é que ela é baixa e ela é bem rasteira. Olha só, gente, ela é bem rasteira, não é uma flor alta. Então, é super indicado aí para quem não quer um tapete com as flores muito alta e quer um tapete, sim, decorado, com flores muito bonito. Então, aqui está uma ótima pedida para vocês. Então, aqui, ó, ficou, né, como se fosse uma margarida ou uma flor mesmo. Olha só que linda, gente, muito linda. Então, aqui na aula, eu vou ensinar a flor menor, né, daqui a gente já tem aqui no canal, e também vou ensinar vocês a fazer com o square. Olha atrás como que é. O square, ele é a partir da flor mesmo, tá? A gente vai executar a flor primeiro e depois vem trabalhando o square. Aqui na aula, eu vou ensinar vocês a fazer com acabamento no square com ponto alto, porém, se você for fazer outro tipo de trabalho, que nem no caso que é um tapete, você não precisa fazer a finalização com ponto alto. Você pode fazer apenas bloquinhos. Eu vou explicar certinho na aula como você fazer, tá? Van, por que você vai fazer, eu posso fazer com bloquinho? Porque, um exemplo, se você quiser fazer um tapete, essa carreira de ponto alto, ela não tem tanta necessidade. Porque a gente trabalha com bloquinho e já une no outro bloco, entendeu? Um square unindo no outro. Então, essa carreira de ponto alto não é necessária caso você for fazer uniões, junções, tá? Ah, mas eu gostei do ponto alto e eu quero manter. Então, aí a emenda, no caso, vai ser costuras, belezinha? Cada square, ele ficou medindo, ficou aqui, gente, no total de 20 centímetros no meu ponto, tá? 20 centímetros. E a nossa flor, ela ficou medindo 16 centímetros, tá? Dessa pontinha até essa, no meu ponto também. E o fio que eu utilizei para confeccionar foi o Barroco Max Color fio 6 da Círculo, tá bom? Aqui tem várias tonalidades, né? Então, no caso, esse aqui, o rosa, é o 3526, que eu trabalhei essa base e essa flor. Já o miolinho, eu utilizei o Barroco Max Color fio 6 da Círculo, que é o canário, 12,89. Todas as flores eu usei esse amarelinho aqui. A base desse daqui é o rosa quartzo, 33,90. Esse é o verde militar, 5718. E as flores vermelhas, eu utilizei o Barroco Max Color Fio 6, que é o vermelho círculo 3402. Vamos utilizar agulha 3,5 e tesoura, tá? No centro da nossa flor, eu utilizei uma pérola. Deixa eu mostrar aqui pra vocês de perto. Ela é bem pequenininha, tamanho número 6, tá? Tamanho número 6, mas vocês podem utilizar de acordo com a que vocês preferirem. Todos esses materiais que eu estou utilizando aqui, vocês encontram lá no site da Carme Barbantes e Fios. Chega certinho na casa de vocês, eu vou deixar o link aqui na descrição do nosso vídeo para vocês conferir. Belezinha? E já adiantando, em breve teremos a videoaula de um tapete, onde iremos utilizar, e aí já vai ficar de dica para vocês saberem em que vocês podem estar utilizando essas flores. Pode ser tapete, almofada, barrado de toalha, só você trocar o fio, fazer um fio com um fio mais delicado. Gente, o que vocês quiserem, vocês conseguem fazer manta de square para sofá, vai ficar maravilhoso. Ok? Bora lá então para nossa aulinha. Para iniciar, então, a nossa margarida, nós vamos fazer um anel mágico, passar aqui, ó, cruzando o fio
e vai ajustar. Nós vamos fazer aqui o miolinho com a cor 1289, que é o amarelo canário, tá? Vamos puxar aqui a laçadinha, subir 3 correntinhas, e dentro desse anel mágico, nós vamos adicionar mais 15 pontos altos, que contando com as 3 correntinhas, vai dar o total de 16 pontos dentro do anel mágico. Feitos seus 16 pontos altos, vamos aqui fechar o anel mágico completamente e passar o fio para frente. E aqui, nós vamos arrematar, entra no pontinho do ponto alto e não da correntinha, tá? Puxa essa laçadinha para trás, ajusta e faz aqui um baixíssimo. E agora, você já pode arrematar, porque nós vamos entrar com outra cor. Aqui, ó, esse fiozinho, você ajusta ele e entre alguns pontos aqui, ó, pela alcinha do ponto alto pelo lado de trás, você traz ele e deixa aqui na reserva. No final, a gente arremata. Então, o nosso miolinho ficou dessa forma, com 16 pontos pra gente trabalhar as pétalas. Esse fio, ele vai uma pérola. A pérola que eu estou utilizando é essa pequenininha aqui, ó. Ela é do tamanho, acho que é número 6 o tamanho dela, gente. Ela é bem delicada, bem pequenininha. Eu não quis uma pérola muito grande, para não ficar sobressaindo muito, né? Não ficar alta. Então, eu passo aqui. Meu fio saiu desse lado, então, eu venho no outro lado, puxo a laçadinha para o lado de trás. E agora, eu vou fechar, prendendo com um ponto baixíssimo, ó. Saiu aqui, eu venho aqui, ó, do outro lado, faço um ponto baixíssimo com esse fio. Dessa forma, e aperto. E aqui aonde eu coloquei esse primeiro arremate, eu passo a agulha e busco esse fio aqui também. E aí, eu só corto o excesso e não vou finalizar colar ainda, porque eu vou trabalhar, né, e vai ficar grudando cola na minha mão. Mas o nosso miolinho fica dessa forma aqui. Agora, vamos trabalhar as pétalas. Essa flor que eu vou trabalhar com vocês, eu vou utilizar o fio vermelho, tá? Mas olha, vocês podem fazer tanto a rosa quanto a branca. Eu vou utilizar o vermelho porque a branca fica muito difícil de visualizar, gente. Fica, olha, vocês não conseguem quase ver os pontos. Então, eu vou utilizar o vermelho. Tomara que dê para vocês visualizar também. O fundo é branco, né? Pode ser que ajude. Aqui eu vou entrar com o vermelho de círculo, que é a cor 3402, esse vermelho maravilhoso. Vamos fazer aqui, ó, um nozinho tradicional. Vamos passar a laçadinha na agulha. E aqui, em qualquer um desses pontos, você vai entrar, busca o arremate aqui pro canto, pro lado, e vai fazer o seu primeiro ponto baixo, certo? Feito o seu primeiro ponto baixo, você vai subir 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 correntinhas. Eu vou voltar na sexta, 8, sétima, né? 7 e 8. Na sexta, eu entro e faço um ponto baixíssimo, dessa forma. Aí, eu venho, ó, pra quinta, pra quarta, pra terceira, pra segunda e pra primeira correntinha. Desci, ó, com ponto baixíssimo, tá vendo? Ó, dessa forma. E aí, eu venho aqui, ó, no próximo ponto de base e faço um ponto baixo. Isso é uma estrutura que a gente vai trabalhar as pétalas em volta desse meinho, tá? Vamos fazer novamente. Aqui, para iniciar, eu fiz apenas um ponto baixo, mas de separação de uma pétala para outra, são 2 pontos baixos. Então, o segundo eu vou fazer quando eu finalizar, ok? Então, aqui eu já tenho um, venho no próximo, segundo ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas, vamos descer com baixíssimo novamente. Eu pulo a número 7 e a número 8, entro na sexta e vou fazendo ponto baixíssimo. 2, 3, 4,
5 e 6 vezes. Novamente, ficamos aqui com esse miolinho. Venho no próximo ponto de base, faço um ponto baixo e no outro ponto baixo. E novamente, 8 correntinhas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entra na sexta e vai descer caminhando até chegar lá embaixo, com um ponto baixíssimo. Então, pessoal, nós vamos ter 8 meinhos desse, tá? 8 desse daqui. E não pula nenhum ponto de base, vamos trabalhar em cada pontinho de base. Terminou o meio, 2 pontos baixos e faz o próximo, tá? Ok, tem aqui, ó, 8 meinhos. Chegando aqui no final, eu venho no próximo ponto, faço ponto baixo. Lembra que eu falei que eu iria completar, que são 2 pontos baixos e no início eu fiz só um? Alongo o meu fio, viro o trabalho, entra aqui, ó, nas 2 alcinhas do ponto baixo. Você pode fazer um ponto baixíssimo pela frente também, tá? É que eu acostumei fazer assim, ó, puxo aqui, regulo e travo, tá? E não vou arrematar, apenas viro pro meu lado direito. Agora, nós vamos começar a trabalhar essas pétalas nesses meinhos que a gente acabou de fazer, tá bom? Então, aqui, ó, nesse mesmo lugar, eu vou voltar, ó, vou voltar aqui no meio, dentre esses 2 pontos baixos, bem no meio, bem no centro deles, e faço um ponto baixo. Agora, vamos trabalhar aqui a nossa pétala. Nós temos as nervurinhas, são 1, 2, 3, 4, opa! 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Você vai entrar aqui, ó, no meio da primeira e vai fazer um ponto baixo, tá? Segundo é um meio ponto alto. Dá uma laçada, entra e passa sobre as 3 alcinhas. Terceiro é um ponto alto comum. Quarto, um ponto alto comum também. E aqui no quinto intervalo são 2 pontos altos no mesmo lugar, tá? Bem aqui, ó. Então, você trabalhou por 5 pontos de base. 1, 2, 3, 4, 5. Primeiro ponto baixo, segundo meio ponto alto, um ponto alto para um ponto de base, outro ponto alto para um ponto de base e 2 pontos altos no mesmo lugar. Agora, nós vamos fazer a parte de cima. A parte de cima tem aqui, ó, uma alcinha pra gente trabalhar. Na verdade, são 2, bem aqui, ó. E dentro desse intervalo, você vai trabalhar 6 pontos altos, tá? Vai ficar um pouquinho apertadinho, mas é bom porque aí não fica um espaço aberto, tá bom? Vamos lá, dá uma laçada, vamos fazer 1, 2, 3 pontos altos. Agora, você só dá uma viradinha aí no mesmo lugar, tá? Vai adicionar mais 3, porque aí agora a gente vai descer a nossa pétala. Ficando aqui com um total de 6 pontos altos, todos no mesmo lugar, ok? Agora, vamos descer. E aqui, a gente vai repetir a sequência que fizemos desse lado. Então, você sempre vem no mesmo buraquinho, tá? Para você não se perder. Aqui no próximo, são 2 pontos altos no mesmo lugar, tá? Eu entro no mesmo buraquinho e vou colocar 1 e 2. No próximo, é um ponto alto. Vou no mesmo buraquinho, faço 1. No seguinte, aí temos aqui o meio ponto alto, repito, meio ponto, e o último é um ponto baixo, certo? Ficando dessa forma, a nossa primeira pétala. Para eu ir para a segunda, eu sempre, sem correntinha, tá? Eu sempre vou fazer um ponto baixo entre esses 2 pontos aqui, tá? Sempre vou fazer. Então, eu entro aqui com a agulha, ó, bem no meio deles e faço um ponto baixo. Já viro para mim trabalhar essa lateral da minha pétala. Vamos mais uma vez? Primeira alcinha, sempre tenta pegar 2, tá? Para ficar firme. Um ponto baixo, próximo. Meio ponto alto, terceiro, um ponto alto, quarto,
um ponto alto e no quinto, 2 pontos altos no mesmo lugar. 1 e 2. Agora, aqui na pontinha, são 6 pontos altos, tudo junto, ó. Você dá uma abrida aqui, ó, com a agulha, você vai conseguir identificar o intervalo, tá? E vai trabalhar 6 pontos altos. 1, 2, opa, 3, 4, 5, e vai virando a sua pétala. E 6, ok? Desta forma, olha só. E vamos descer repetindo aqui a sequência dessa lateral. 2 pontos altos no mesmo lugar. Um ponto alto sozinho. Outro. Tá vendo que se você colocar no mesmo lugar, você não erra. Meio ponto alto. E aqui onde eu fiz um ponto baixo, outro ponto baixo. Venho aqui no centro, no meio dos 2 pontos baixos e coloco um ponto baixo. Vou para a próxima pétala e já começo a repetição, tá? Então, pessoal, nós vamos ficar com 8 pétalas como essa. Todas são trabalhadas da mesma forma, totalizando 8 assim, tá? Então, eu vou concluir a minha e já retorno mostrando para vocês. Prontinho, pessoal, trabalhei aqui, ó, as minhas 8 pétalas, do jeitinho que eu fiz as 2 primeiras que eu mostrei pra vocês. E pra finalizar, nós iniciamos aqui com um ponto baixo. E eu terminei aqui com um ponto baixo na última pétala. Então, eu só vou alongar o fio, vou virar pelo lado avesso, vou entrar nas 2 alcinhas do ponto baixo inicial, tá vendo, ó? E busco essa laçadinha aqui pra trás. Aí, você pode ajustar, trava como se fosse fazer um baixíssimo e arremata. Aqui, esse arremate, você vai esconder aqui, ó, pelo lado da sua pétala. Entra aqui, ó, por alguns fios e vai puxando. Com a agulha de tapeceira é mais fácil, tá? Mas é que eu sou prática, eu já faço com a de crochê. Olha só que fofura, gente. Fala pra mim se tá um charme ou não tá. Linda, né? Muito linda. Então, agora, eu vou ensinar vocês a fazer o square. Deixa eu mostrar aqui com calma. Olha só o square. Atrás, olha só. E esse square, como eu disse lá no início do vídeo, a flor fica presa aqui, ó, tá vendo, ó? Fica presa e ela é bem rasteira, não corre o risco de enroscar. E aqui eu tô ensinando vocês o square, a flor e o square. O acabamento desse square é todo com ponto alto, mas depende muito da peça que você for fazer. Caso você for fazer um tapete, que é o que eu estou planejando, eu vou colocar as margaridas, né, as flores, uma do lado da outra. Então, já aqui, eu não tenho a necessidade de fazer esse acabamento com ponto alto. Eu posso continuar fazendo bloquinho, porque aí quando eu vim com a minha segunda flor, eu vou unindo ponto baixo e faço a base com 3 pontos altos. Ponto baixo eu já uno, né? Eu vou fazer assim no próximo tapete. Mas aqui eu fiz o square completinho, né? Aí a pessoa pode fazer de acordo com a peça que ela quiser e vocês vão poder fazer também. Então, agora eu vou entrar com verde militar na cor 5718. Tá bem colorida aqui, gente, porque eu vou fazer várias peças com essas margaridas. Então, cada cor vai ser um projeto diferente. Aqui eu vou fazer o nozinho tradicional e, ó, nós vamos virar a nossa flor. Aqui, ó, entre uma pétala e outra, nós temos o ponto baixo, não temos? A gente fez ponto baixo para fazer a segunda pétala. Atrás desse ponto baixo tem 2 alcinhas, você vai entrar atrás dele, ó, qualquer lado. Aqui atrás, ó, do ponto baixo tem 2 alcinhas, certo? Você vai prender esse primeiro fio, mas eu vou virar aqui, ó, de frente, de assim, né? Porque é de assim que a gente tem que trabalhar, ó. Entra aqui, ou melhor, passa o fio na agulha,
entra aqui, ó, nessas duas alcinhas desse ponto baixo, entre uma pétala e outra, e vai fazer um pontinho baixo, ó. Ajusta, um pontinho baixo. Vamos trabalhar 3 correntes, 1, 2 e 3. Na divisão da minha outra pétala, eu tenho aqui o ponto baixo, atrás desse ponto baixo, dobro assim, pego as duas alcinhas dele, ó, bem aqui atrás. Tá vendo, ó? E faço aqui um ponto baixo novamente. Você vai entrar de ladinho, tá? De lado assim, e vai fazer 3 correntes, próximo intervalo, a mesma coisa, tá? E você vai fazendo isso por toda a volta do seu trabalho. Nós vamos ficar no total de 8 argolinhas, tá? Certo, trabalhei aqui, ó, olha só como que fica as argolinhas, fica dessa forma aqui. Ela vai servir de base pra gente subir com o square. Eu vou fazer, fiz aqui 3 correntinhas para fechar, mas nós vamos fazer diferente, tá? Na última argolinha, você vai fazer uma correntinha e aqui, ó, nesse primeiro ponto baixo, você vai dar uma laçada, entra nesse ponto baixo e faz um meio ponto alto. Van, por que você fez assim? Porque eu quero sair aqui no meio, não quero sair no canto e nem lá no começo, eu quero aqui no meio. Fiz esse meio ponto, eu já vou entrar aqui, busco o fio, faço um ponto baixo, subo 2 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Beleza? Vou repetir, tá? De novo, porque eu sei que tem gente que é iniciante, né? Um ponto baixo, uma correntinha, dou uma laçada, venho aqui, ó, no ponto baixo do início da carreira, fiquei com 2 laçadinhas, pego outra laçada e finalizo. Aqui eu estou no meio, você tanto pode fazer uma corrente, volta com um ponto baixo e suba 2 correntes ou volta direto com um ponto baixo, dá na mesma, tá? E aqui você vai adicionar mais 2 pontos altos. Aqui, gente, nós temos o nosso leque. Só que nós vamos completar no meio para não ter muito, para disfarçar o acabamento da peça. Então, a gente sempre vai completar esse leque no final, tá? Uma corrente de separação, vou trabalhar no próximo intervalo 3 pontos altos. É bloquinho, tá, gente? Bloquinho normal que nós vamos trabalhar agora. Uma corrente de separação, aqui no próximo intervalo é um leque. Então, você vai fazer 3 pontos altos, 2 correntinhas, volta no mesmo intervalo e 3 pontos altos. Não tem segredo, tá? Fez aqui o seu leque, vem para o próximo intervalo uma correntinha e vai trabalhar nessa argolinha mais 3 pontos altos. Então, aqui na nossa lateral, né, vamos fazer um quadrado, vai ser leque e 3 pontos altos, depois leque de novo, tá? E vai ficar um quadradinho. Chegando aqui, ó, nós vamos completar esse leque. Você vai fazer uma corrente de separação, entra nesse intervalo, vai trabalhar segundo ponto alto e o terceiro ponto alto. E para fechar, nós vamos fechar da mesma forma que a gente fez para iniciar essa carreira, tá? Só que eu não vou fazer correntinha. Eu vou fazer aqui, ó, uma correntinha e aqui eu não vou prender nessas 2 correntinhas, eu vou sempre prender no ponto alto. Dá uma laçada, vem aqui no ponto alto e faz um meio ponto alto deitado, dessa forma, tá? Sempre vou voltar aqui no centro, fazer um ponto baixo e subir 2 correntes. Vou adicionar aqui mais 2 pontinhos altos para formar aqui, ó, a lateral do meu leque. Deixa eu virar aqui. Olha só como que fica o quadradinho, tá? Agora é moleza, tá, gente? A nossa flor, ela vai ficar assim por hora, depois ela abre, tá? Por hora a gente vai deixá-la assim. Então, agora vamos para nossa segunda carreira, que você só vai trabalhar bloquinhos e leque,
tá? Então, é uma corrente, próximo intervalo, 3 pontos altos. Bem simples. Uma corrente, próximo intervalo, 3 pontos altos. Já nessa reta, dessa segunda carreira, nós vamos ficar com 2 bloquinhos. Embaixo foi 1, agora aqui é 2. Uma corrente, entra no leque, repete o leque. Então, não tem segredo. Aonde é leque, você vai manter os leques, tá? Prontinho, finalizando aqui, ó, olha como que ficou o nosso square. Nós vamos finalizar uma corrente, vem aqui aonde tá o meio leque, vai colocar 3 pontinhos altos, tá? E vai fazer uma corrente e a união. Pessoal, aqui eu notei que fazendo meio ponto alto, tá ficando muito aberto aqui o meu leque, tá? Mas dá tempo de eu corrigir sem eu precisar desmanchar. E você também, a partir de aqui, se você sentir que tá muito aberto, você faça essa correção como eu vou fazer agora. Caso contrário, pode continuar da forma que você estava, tá? Uma corrente aqui no ponto alto, eu faço um ponto baixo, bem frouxinho, não preciso fazer tão apertado, tá? Aí, agora eu volto, ponto baixo, 2 correntes. Agora, deixa eu alongar. Nós vamos abrir aqui as nossas pétalas e observe que aqui, ó, aonde nós temos o leque nesse quadradinho, nós vamos começar a fazer a união dessas 4 pétalas, essas que eu estou aqui segurando. Essas aqui, ó, não, tá? Somente as que estão na direção do leque. Bora lá? E é bem gostosinho de fazer. Aqui nós vamos fazer meio leque. E a gente sempre vai prender com o segundo ponto alto de cada bloquinho do leque. Então, aqui nós temos o primeiro e o próximo é o segundo. Então, eu busco aqui, ó, a pétala. E aqui, nessa ponta da pétala, nós temos 6 pontos altos no mesmo lugar, correto? Então, você vai procurar aqui, ó, 1, 2, 3 e no meio, tá? Não é no ponto alto, é no meio. Você entra... Ó, e dentro do leque, ó, passa a agulha dentro do leque, busca o fio e fecha aqui. Temos o segundo ponto alto, o terceiro é por dentro, ó. Ficamos aqui, ó, mesma coisa, 3 pontos altos, porém, o segundo sempre vai no meio dessa flor, para prender a flor. Eu vou chegar até no próximo para vocês verem melhor. A partir daqui, você faz uma correntinha e segue fazendo bloquinho de 3 pontos altos para cada intervalo, ó. E essa segunda pétala aqui, você não prende, que a gente só vai prender ela só na outra carreira. Agora não. Agora são só as que estão em direção do leque. Chegando aqui no próximo leque, nós vamos fazer o processo que eu fiz aqui, só que vai ser por 2 vezes, então vai ficar bem mais fácil de vocês compreender, tá? Primeiro ponto do grupinho do leque, eu faço dentro do leque. Segundo ponto, eu faço prendendo a pétala. Puxo ela pra cá, pulo 3, acho o meio dos 6 pontos, ó. 1, 2, 3, achei o meio. Entra aqui, ó. E vou trabalhar dentro do leque normalmente, ó. Busco o fio e faço o ponto alto, tá preso. Agora, eu tenho o terceiro ponto, aí eu passo por somente o square, não passo pela flor. Vocês já vão compreender. Faço 2 correntinhas normal do leque e faço o primeiro ponto, dentro do leque. Correto? Assim como eu utilizei o segundo para prender essa pétala, eu vou utilizar o segundo desse lado também, ó. Toma laçada, vem aqui, ó, no mesmo lugar, no mesmo espacinho que eu entrei. E entro lá no leque, busco o fio e faço assim. Ficou como se fosse um ponto V, tá? E o terceiro ponto somente na base, não faço na flor. Deu para compreender agora, gente, ó? É dessa forma aqui. Vou prender o próximo de novo para vocês entenderem. E essas aqui, ó, da reta fica solta, tá?
Ok, trabalhei aqui, ó, mais uma reta de bloquinho, fiz 3 bloquinhos, uma corrente, e vamos aqui pro leque. Agora, eu vou repetir de novo com vocês. Um ponto alto dentro do leque. Segundo ponto alto, eu busco aqui, ó, a pétala que tá na direção do leque, entro no meio dos 6 pontos altos e prendo na minha base com um ponto alto. O terceiro ponto eu passo dentro do leque e não na flor, beleza? Faço 2 correntes de separação do leque e o primeiro dentro do intervalo do leque. Já o segundo, entro no mesmo lugar que eu entrei a primeira vez, passando entre a flor e a base do leque. Segundo ponto, dou uma laçada, entra no intervalo e completou aqui o seu leque. Tá vendo, ó? Primeiro, segundo, terceiro. Vamos fazer aqui o quarto e o último eu vou fazer junto com vocês, tá? Então, vamos trabalhar a nossa reta fazendo bloquinho em cada intervalinho da base. Ok, pessoal, agora vamos finalizar aqui no meio leque. Você vira aqui, ó, faz o primeiro ponto, o segundo tem que pegar dentro da pétala aqui, ó, no meio dela. E o terceiro tem que ser dentro do leque. E você vai entrar por aqui, ó. Por aqui, só afasta um pouquinho, entra a agulha e busca o fio lá atrás, tá? Beleza, ajusta certinho. Vamos finalizar com um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo aqui, tá? Bem frouxinho. E já vou prender aqui, ó, pra não desmanchar e subir 2 correntes. Olha, temos então aqui, ó, os cantos já estão presos. Agora, nós vamos trabalhar, para prender, perdão, as da lateral. Nós não tinha como prender na mesma carreira, porque ela ia ficar assim, né? Então, ela fica mais longa aqui, ó. Então, a gente tem que prender na próxima carreira. Bora lá, então. Vamos aqui fazer o nosso meio leque. Mais 2 pontos altos. Uma corrente. E vamos trabalhar aqui por 2 intervalos. Então, temos aqui um bloco, uma corrente e no próximo outro bloco. Essa pétala que nós vamos trabalhar agora, você vai fazer um ponto baixo. Aqui, para eu ir para o próximo intervalo, eu não iria fazer uma corrente de separação. Eu não irei fazer, eu simplesmente vou prender com um ponto baixo aqui e vou seguir sem a correntinha. Então, você sobe aqui, acha o meio entre 3 pontos altos dos 6 e faz um ponto baixo. Prendeu, vem no próximo intervalo e vai fazer o bloquinho de 3. Opa! Aqui, você vai achar que vai repuxar. Você vai falar assim, nossa, tá repuxando. Mas quando a gente vem com a próxima carreira, ela fica retinho, tá? Vai ficar bem certinho. E aí, é só você dar a volta. Quando chegar ali na outra pétala, eu vou recapitular novamente com vocês, tá? Pra não ter erro. Trabalhei aqui, fiz leque sobre leque e os 2 bloquinhos. Agora, chegou a hora de eu unir a próxima pétala. 1, 2, 3, no intervalinho, eu faço um ponto baixo ao invés da correntinha, venho no próximo intervalo e trabalho o bloco. Viram que fácil? Então, gente, é bem simples essa parte, tá? Você vai seguir fazendo isso por toda a volta do square, prendendo aqui a próxima pétala e a outra, e chegando aqui eu retorno com vocês. Completei toda a volta, agora vamos fechar aqui, ó, completando aqui o nosso meio leque, e eu esqueci de fazer a correntinha de separação. Meio leque. Gente, tá que escapa hoje a agulha do fio. 3 pontos, uma corrente, vou prender aqui, ó, com ponto baixo. Volto no centro, faço um ponto baixo e subo 2 correntes, tá? Olha, você só vai dar uma ajeitadinha e não precisa muito para que a sua flor fique retinha. Olha só, gente, que coisa mais linda do mundo. Imagina um tapete, que é o que eu tô imaginando já para fazer, né?
com essas flores. Que linda, né? Agora, aqui é aquele processo que eu falei para vocês. Se vocês forem fazer um tapete, que vai ser assim, ó, deixa eu desocupar aqui. Flor do ladinho de flor, que é o que eu vou fazer, tá? Quando eu vou fazer a aula, eu vou fazer assim. Você não vai precisar fazer essa carreira de ponto alto, você vai fazer carreira de bloquinhos, porque aí você une intervalo com intervalo e vai ficar aí as flores, tá? Caso você não queira, eu vou finalizar aqui junto com vocês da forma que é o square mesmo. Você vai fazer aqui, ó. Nos leques, vai ser apenas 2 pontos altos, tá? Entra aqui, faz o segundo. Vamos completar na volta. E para cada pontinho de base, você vai trabalhar um ponto alto. Para cada um. Sem pular nenhum, tá? Vai trabalhando ponto alto. Chegou aqui nas correntinhas, ó, entra dentro dela para ficar um acabamento bem legal. E vai trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Eu vou chegar até ali na emenda não, na parte que eu preguei a pétala, para vocês verem como que é bem simples e agora com essa carreira se ajeita. Aqui, se eu tivesse fazendo bloquinho dentro dos intervalos, daria na mesma, porque aqui é um intervalo onde tá essa flor. Só um exemplo, ó, para vocês verem. Aqui eu fiz um bloquinho, faço uma corrente de separação e aqui, ó, eu posso simplesmente dentro desse ponto baixo, ó, adicionar 3 pontos altos do bloquinho. Tudo aqui nesse ponto, dessa forma, ó. E seguir com uma corrente, vai para o próximo intervalo e faz os bloquinhos, tá? Tá vendo como que não vai modificar em nada, tá bom? Como eu estou fazendo aqui, ó, carreira de ponto alto, eu venho e vou trabalhar ponto sobre ponto sem pular nenhum, inclusive esse ponto baixo da união da pétala e o square. Eita, hoje tá soltando. É a posição, atrapalha. Vou entrar aqui no ponto baixo, faço um ponto alto comum, ó, e vou pro próximo. Vou seguindo até chegar no leque. Olha só como que fica retinho, gente, fica muito reto. E aqui no leque, nós vamos diferenciar. Ao invés, trabalhei, ó, ponto sobre ponto, ao invés de eu fazer dentro do intervalo 3 pontos altos e 2 correntes, vai ser somente 2 pontos altos, igual eu fiz no início. 2 correntinhas, volta e 2 pontos altos. Por que que vai ser menos? Para não dar excesso de ponto, tá? Assim o quadrado fica retinho. Quando a gente põe ponto aqui, os 3, ele sobressai e seu quadrado não fica reto, tá bom? Só por causa disso, ó. Entro aqui e vou trabalhar ponto sobre ponto novamente, e assim eu vou dar toda a volta na minha peça. Prontinho, pessoal, aqui, ó, pra gente finalizar, eu vou trabalhar os 2 pontos altos no leque que falta. Vou fazer 2 correntinhas à longa, vou virar aqui a minha peça, vou entrar nas 2 alcinhas do ponto alto, não da correntinha, puxa para trás, finaliza com um ponto baixíssimo. E aqui, você aperta, desce aqui um pouquinho, ó, tem esses pontinhos, você passa a agulha entre eles. Passou, e aí a gente fica somente com os arremates. Olha que espetáculo, gente. Tô apaixonada. E esse vermelho nesse verde ficou maravilhoso, né? Vou ensinar vocês a fazer os arremates, que é bem fácil. Aqui, ó, esse fio, eu vou só esconder ele, ó, dentro dos pontos mesmo, aqui. Passo ele, escondo, porque aí depois eu corto o excesso, tá? O resto já tá escondido,
Tem aqui também, ó, da flor. Com uma cola de sua preferência. Você vai vir em todos os lugares que tá o fiozinho, corta o excesso e cola a pontinha, tá? Aqui, da pérola e do miolinho. Aqui da pétala. Aqui vai ser mais difícil para eu alcançar aqui a cola, mas eu vou tentar. Aqui, comecinho do verde e finalzinho do verde. Bem aqui, ó, final. E o começo. E aí, é só deixar secar. Depois que secar, eu volto aqui pra gente finalizar o nosso vídeo. Prontinho, pessoal, assim ficou o nosso square. Já fiz todo o acabamento aqui pelo lado do avesso. Coloquei uma etiqueta aqui provisória, só para eu fazer fotinhas, mas a peça que eu vou dar continuidade, eu vou estar retirando essa carreira de ponto alto, fazendo bloquinho. E eu espero que em breve eu consiga trazer para vocês a videoaula do tapete. E ficou linda, né, gente? Que linda, uma flor rasteira, bem baixinha. Eu espero que vocês gostem e possam estar reproduzindo aí também. Ok? Um grande beijo, fiquem com Deus.